Olá, tudo bem, pessoal? Estamos começando uma live Tira Dúvidas Noroeste Consórcios, um projeto nosso, para esclarecer algumas questões que muitas vezes não são esclarecidas durante uma consultoria. Então, muitos de vocês já me conhecem, meu nome é Pauline, né? E ando meio desaparecida, por motivos de força maior, alguns motivos vocês estão enfrentando também. Eu estou um pouco afastada das atividades da empresa, porém sempre dando suporte. E como eu sou a pessoa que sempre faz os vídeos, que sempre esclarece as dúvidas, eu estou aqui para fazer esse atendimento online, né? Então, na verdade, esse vídeo é mais um pós-venda de informações que muitas vezes o cliente não tem, não questiona. Então, eu quero primeiramente informar vocês quais vão ser os tópicos dessa nossa live e incentivar quem tiver dúvidas, quiser nos questionar, pode me mandar comentários, o Felipe está aqui me dando suporte, ele vai me anotar as dúvidas de vocês, eu vou passar, eu vou responder nessa live algumas dúvidas, e se você ver esse vídeo depois, também pode comentar e entrar em contato no número do Felipe, que a gente vai fazer outras lives esclarecendo outras dúvidas, tá? Então hoje a gente vai falar basicamente de promessa de contemplação, como funciona, o que é a carta contemplada, né? Qual a vantagem e a desvantagem da meia parcela, de pagar a meia parcela, quais são as burocracias no consórcio após a contemplação e também passar informações sobre desistências. Esses são os tópicos que muitos clientes nos questionam após fazerem o consórcio, né? Que durante a consultoria não foi passado e eles têm essas dúvidas, a gente está frisando isso, já foram feitos outros vídeos, mas a gente vai continuar tocando nesse assunto e passando essas informações para vocês, tá? Então, eu quero primeiramente agradecer à Clínica Vitalis e ao Estúdio E por apoiarem, né, estarem apoiando a Noroeste Consórcios nesse projeto, então sou muito grata. São lugares que eu indico para vocês conhecer, né? E também a gente está numa campanha com toda essa situação acontecendo no mundo. Todos os clientes empreendedores que quiserem ter o seu nome divulgado durante uma live é só nos comunicar. A gente faz essa live e distribui na nossa página pessoal, páginas particulares, página da empresa, então vai ter um público bem amplo também para a gente estar falando sobre essas empresas. Então a empresa que eu vou citar hoje é a Stock School, que está fazendo aulas online para crianças e adultos, né? Para crianças, adolescentes e adultos. Então ela vai abrir vagas agora para agosto. Então vocês já podem se informar. Quem for cliente da Noroeste Consórcios pode comentar que é cliente da Noroeste Consórcios, que vai ter condição especial com certeza, tá bom? Então Stock School para vocês que querem aprender alemão, francês, inglês, espanhol, certo? Então vamos começar com o primeiro assunto, o primeiro tópico, que é a promessa de contemplação, certo? Então, esse é um assunto que desde que eu abri a empresa, eu friso bastante, tanto numa conversa com o cliente, como também nas mídias sociais. Desde 2016 eu gravo vídeos falando e alertando sobre as promessas de contemplação. Então, o que acontece? Para o cliente entender, né, o que é uma promessa, especificamente uma promessa de contemplação. É quando o consultor, o vendedor, a pessoa que está te atendendo, ele te dá um prazo, ele te dá a certeza que em tanto tempo tu vai contemplar, certo? João, com esse lance, com certeza, com toda certeza, em 5 meses, 2 anos, 1 ano, o senhor contempla. É quando o cliente te dá uma certeza, isso é uma promessa, uma garantia. Na lei do consórcio, é bem claro que não existe promessa de contemplação, não tem como prometer contemplação. Não existe. Eu vou explicar para vocês quais são os motivos que é muito arriscado, tá? Para um consultor prometer contemplação. São diversos motivos. Primeiro, no sorteio a gente não tem como prever os resultados da Loteria Federal, é tudo via Loteria Federal. Tá? Ou via Globo, a gente não tem como prever, é sorte, ter algumas estatísticas, mas não tem como fazer essa garantia. Já as ofertas de lance, existem vários fatores que interferem na contemplação. Então, se um vendedor dizer para você, João, em 3 meses esse lance está alto, acompanhando os históricos do grupo, está maravilhoso, vai contemplar com certeza, abre o olho. Por quê? Seguinte, o lance, a gente pode sim fazer um estudo das projeções anteriores do grupo.
e com base nisso dizer se o teu lance tem chance de ganhar ou não, tá? Porém, a gente não tem como prever como os participantes desse grupo vão atuar nesse mês, nessa assembleia. Eles podem fazer um lance exorbitante, muito acima do que tu está ofertando, e basta um mês de lance alto para todos os clientes começarem a fazer ofertas altas. E também tem a questão do saldo do grupo, que muitas vezes interfere no número de contemplação, impedindo que às vezes aconteça uma contemplação por lance livre, por exemplo. Então, é muito arriscado para um vendedor dar um prazo, tá? O que acontece bastante numa conversa, quando o cliente quer um prazo ou quando o cliente precisa dessa contemplação, a gente faz o estudo sim. E esse estudo é feito, por exemplo, o cliente tem um lance, faz uma carta de 100 mil e um lance de 70 mil, juntando tudo, as chances desse cliente contemplar muito grande, certo? Então assim, para vocês entenderem a diferença entre um estudo feito no grupo e a promessa de contemplação, tá? A promessa de contemplação, geralmente o vendedor vai usar as seguintes frases: com certeza vai contemplar, contempla em X tempo, é certo que contempla, com certeza esse lance vai contemplar, esse lance em 3 meses contempla. Quando o cliente diz uma afirmativa que vai contemplar, ele está dando a certeza para o cliente, tá? Então, agora quando o corretor fala da seguinte maneira: teu lance é bom, muito bom, tuas chances de contemplar são muito grandes. Ele está falando em chances de contemplar, não que tu vai contemplar. Mas essa frase é muitas vezes mal interpretada pelos clientes também, ela deixa a desejar, soa como promessa de contemplação. Fica a dica para os consultores que estão nos escutando, falar da seguinte forma: teu lance é bom, comparando com os lances anteriores, ele tem grandes chances de contemplar, porém eu não posso te garantir prazo nem data, tá? Esse discurso que eu estou falando agora, eu sempre falei, desde a primeira live que eu fiz sobre o assunto, há anos atrás, 3, 4 anos atrás. Então, é algo que eu falo com recorrência e que eu quero que vocês fiquem alertas, tá? Porque o que acontece se vocês comprarem essa ideia? Muitos clientes, eu sei que eles têm uma necessidade de contemplar em X tempo e acabam fazendo o consórcio por ele ser a opção mais barata, pelo consórcio ser uma opção menos burocrática, por ser a única opção que você tem, acaba fazendo o consórcio e quando vê, está estourando o tempo, fica sem ter o que fazer, né? Então, o que eu peço para vocês cuidarem quando vocês escutam esses discursos? Vocês têm que realmente pedir algo que comprove, né, que você vai contemplar em X tempo, algo assinado do cliente, enfim. Tá? Para que vocês tenham, quando você pega essa comprovação, esse termo, esse contrato, geralmente o vendedor não dá. Mas mesmo assim, se acontecer do cliente aceitar, o cliente precisa aceitar, confiar e acreditar nessa promessa de contemplação, o que acontece depois, quando essa contemplação não acontece no prazo, tá? Muitos clientes reclamam, vão atrás dos seus direitos, enfim. Eu quero falar sobre o que a lei do consórcio fala sobre a promessa de contemplação, tá? Segundo a lei do consórcio, não existe, tá? O cliente que aceitar esse argumento, ele está sendo conivente. Resumindo para vocês o que está escrito lá na lei do consórcio, vocês podem botar no Google e pesquisar. Resumindo, é isso. O cliente que aceita essa promessa de contemplação, ele está sendo conivente com o jeitinho, né, que não existe. Na lei diz, não existe como prometer como garantir um prazo de contemplação, uma data específica. O cliente que aceitar esse argumento do vendedor está sendo conivente que é possível dar um jeitinho. E o jeitinho no consórcio não existe, tá? Por que eu digo que o jeitinho não existe? Porque hoje as administradoras são fortemente fiscalizadas por órgãos como o Banco Central e a BAC. Então é fiscalização seguida, é auditoria. Então não existe como ter esse jeitinho. Então a lei já determina que o cliente que aceita essa promessa está sendo conivente com essa promessa, ele está sendo conivente com esse jeitinho. E a lei é clara, né? A lei diz que nós temos que conhecer todas
todos os critérios dela, conhecer a lei. Então ela vai entender que o cliente também está burlando a lei, né? Então, sobre a promessa de contemplação é isso, fiquem atentos. O cliente que escuta essa promessa tem que ter consciência de perguntar para o vendedor, né? Perguntar para o vendedor: escuta, tu assinaria um termo me dizendo que nesse prazo eu contemplo? Ninguém vai assinar. Talvez algum outro sociopata, psicopata, alguma coisa, até se arrisque a assinar esse contrato, mas geralmente ninguém assina, porque é algo que não existe, não tem como garantir um prazo de contemplação. Então que fique bem claro novamente isso para os clientes, certo? Vocês, primeiramente, tem que questionar o vendedor. Um vendedor sério, ele vai dizer: olha, tem chances, na melhor hipótese, quando existe uma real chance mesmo de contemplação, tem chances de contemplação sim. Comparando com meses anteriores, comparando o saldo do grupo, tem chance de contemplação, porém, eu não tenho e nem posso te dar uma garantia de quando, de prazo de contemplação, tá? Então, dessa forma, os vendedores, os consultores falam de uma forma idônea para o cliente, tá? Porque realmente existem situações que o cliente tem chances de contemplar mais rápido, pela oferta de lance que ele está oferecendo, pelo histórico de grupo, mas nunca, jamais a gente tem como garantir o prazo que vai acontecer a contemplação, porque o grupo, ele se comporta de maneira imprevisível. Essa é a realidade. Não tem como prever, por exemplo, o que aconteceu essa pandemia, muitos grupos e muitas administradoras ficaram com falta de caixa, né? Com falta de caixa. Não puderam contemplar o número de clientes que gostariam, certo? Então, por isso, a gente tem que sempre ter esse cuidado. Dúvidas quanto à promessa de contemplação, observações, podem mandar para nós aqui nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? Vamos falar sobre carta contemplada, que é diferente de promessa de contemplação. Por que a gente vai falar de carta contemplada? A carta contemplada, hoje, ela é um meio onde alguns consorciados utilizam para se capitalizar. Hoje nós temos muitos consorciados que fazem consórcio não para uso, mas sim para venda. Como o consórcio tem uma taxa muito baixa, comparando com outros tipos de crédito, né, a taxa de um consórcio geralmente gira em torno de 1,8, 1,5 ao ano. Então, o que acontece? Esse consorciado que contempla essa carta, ele, no momento que ele contempla, ele coloca o juro, né? Ele coloca um ágio, que a gente fala. Então, numa carta de 100 mil, se esse consorciado pagou 5 mil, ele pode vender pelos 5 ou até por 35 mil, 40 mil, vai ter quem compre. Ah, Pauline, mas ele pagou só 5, vai vender por 45? Tem perfis de clientes que colocam na ponta do lápis entre pagar esse ágio, né, esses 40 mil de lucro para o consorciado e fazer um financiamento. Ainda assim, sai mais barato fazer um consórcio, pagar 40 mil de ágio, porque em 15 anos ele vai ter uma taxa bem inferior do que se ele fosse fazer em 30 anos no financiamento, né? O custo final vai ser muito mais baixo, mesmo ele pagando esses 40 mil. Então, isso é a carta contemplada. Tá? É quando um cliente faz, não vai usar o crédito, vai repassar para outra pessoa que vai utilizar o crédito de alguma forma. Então, assim, ó, alguns cuidados, tá, que você, cliente, que quer comprar uma carta contemplada, precisa tomar. Porque, assim, em todas as profissões existem os bons e os maus profissionais, tá? Em todas. Na minha, na tua, em todas. Então, nesse caso, a carta contemplada é uma questão muito delicada, porque envolve valores. Essa entrada, ela sempre, geralmente, em dinheiro, tá? Pouquíssimos clientes, o cliente investidor que a gente chama, vão vender de alguma outra forma, né? Aceitar um carro, aceitar um outro imóvel, vai ser muito pouco mesmo, tá? Existe a possibilidade de negociação? Existe, mas geralmente essa entrada é em recurso próprio. E o que a gente sugere para que você, por exemplo, nessa carta de 100 mil, que você vai pagar, vamos supor, 35 mil, você faça essa transação de maneira segura, tá? De maneira segura. O que você precisa fazer?
Primeiramente, conferir se essa carta existe, tá? A melhor forma de você ter certeza que essa carta existe é coletar grupo e cota desse contrato que vai ser passado para você, que você vai adquirir, e confirmar com a administradora. Se o vendedor, o intermediário, perceber que você tem interesse real de compra, né? Se ele vê que você tem chance de comprar, ele vai lhe passar sem problema o grupo e cota e o número da administradora, né? Se for um profissional responsável que vê que você vai realmente estar interessado nessa compra, ele vai te passar o grupo e a cota e o número da administradora, ou você procura, melhor ainda, procura o número da administradora no Google e entra em contato e confirma se essa cota está contemplada. Primeira coisa, tá? Essa cota estando contemplada, a melhor forma de você fazer essa transação é não dar todo o valor da entrada, tá? É dessa forma que a gente trabalha, é dessa forma que é o correto, o seguro, tanto para o cliente quanto para o vendedor, para o intermediário, tá? Porque às vezes o intermediário também fica numa saia justa com um investidor de caráter duvidoso, tá bom? Então é o seguinte, a melhor forma é desses 35 mil você sinaliza, dá um sinal de 1.000, de 2.000, de 10.000, tá? Um valor que você esteja seguro de que não vai lhe fazer tanta falta. Claro que faz falta, mas assim, dessa forma, o que você faz? Dá o sinal de R$1.000, dá o sinal de manhã, sei lá, terça-feira de manhã, tá? Terça-feira de manhã, terça-feira de tarde, já é possível ter o termo de transferência para o seu nome dessa carta. Então, se terça-feira de manhã fez o depósito desse sinal, terça-feira de tarde você já tem o termo de transferência dessa cota. Depois que o termo de transferência está assinado, que você assinou, ficou com uma cópia desse termo, daí você paga a taxa de transferência, fica com o comprovante do pagamento da taxa de transferência, daí sim, após esse momento, se torna mais seguro você transferir o restante, os 34 mil, por exemplo, se você der R$1.000 de sinal. Então, esses R$1.000 de sinal é para sinalizar interesse, para essa cota não ser oferecida para mais ninguém, para garantir que a transação vai ser para você, tá? E caso você desista, você perde esse valor de R$1.000, por isso que é interessante dar um valor sempre menor, um valor que você, se eu desistir não tem problema. E também se o investidor desistir da negociação, ele devolve com R$2.000, né? Ele devolve o dobro, que é muito difícil acontecer de um investidor desistir de uma negociação, tá? Quando é algo correto. Então, essa dica eu quero que vocês tenham no momento de vocês irem fazer uma transação de cota contemplada. Quando você tem interesse em fazer uma transação de cota contemplada, certificar que a cota realmente está contemplada e fazer esse passo a passo, tá? Um sinal pequeno para garantir a cota e depois o termo de transferência, daí sim, pode fazer o restante da transferência. Daí já está no teu nome, não tem problema, a cota já é tua, certo? Vou falar de uma situação que eu acho que é muito pouco abordada, né? Na verdade, isso poucos os clientes cobram, né? Quais são as vantagens e as desvantagens da meia parcela. É um questionamento que poucos clientes fazem, tá? São poucos os clientes que fazem. Porém, eu percebo que alguns clientes que levam mais tempo para contemplar, né, que tem um prazo maior de contemplação, para acontecer essa contemplação, eles sentem a desvantagem da meia parcela até a contemplação. Então, falando das vantagens da meia parcela, tá? A meia parcela é uma facilidade para o cliente que não quer comprometer o orçamento. Então, uma carta de 100 mil, por exemplo, a parcela que vocês vão encontrar no mercado gira em torno de 650 a 700, 750 reais o valor dessa parcela para um crédito de 100 mil, tá? A empresa HS Consórcios, ela dá a opção do cliente pagar metade dessa parcela até o momento da contemplação. Então vai ficar em torno de 342, tá? Na HS Consórcios. Isso é uma vantagem para o cliente que paga aluguel ou para o cliente que não quer comprometer tanto o orçamento, né? Ou para o investidor, porque o investidor, quanto menos ele paga, maior é o lucro dele na hora da venda. Então existem essas vantagens, tá? Não compromete o orçamento do cliente e também
para o investidor ele tem um lucro bem maior lá no momento que ele for contemplar. Então essas são as principais vantagens da meia parcela, de você aderir a um plano pagando a metade da parcela até a contemplação. Mas a grande desvantagem é para aquele cliente que leva mais tempo para contemplar, tá? Para aquele cliente que já está ali pagando 5 anos, 10 anos no seu consórcio, ainda não contemplou a cota, tá? Ainda não contemplou a cota, e quando contempla ele tem que acertar todas as meias parcelas. Então uma coisa que tem que ficar bem firme na cabeça do cliente que vai fazer meia parcela, que isso sim muitas vezes não é colocado, e isso sim alguns clientes nos questionam quando eu falo de forma geral, tá? É que a meia parcela, quando você opta por fazer meia parcela, se você pagar meia parcela durante 10 meses e contemplar, você tem 10 meias parcelas para acertar. Essas 10 meias parcelas que você não pagou, você vai ter que acertar. Então, se essa contemplação acontece por sorteio, ou você vai pagar esse valor, né? Ou você vai diluir no prazo. Tá? Diluir no prazo, se você pagou durante 10 meses, você tem ainda 170 meses para diluir, vai ficar um pouquinho, vai aumentar um pouquinho no valor da parcela integral. Porém, quando esse prazo para acontecer essa contemplação passa muito, já passou 5 anos e você não contemplou ainda, tem 5 anos de meia parcela para te fazer o rateio nos próximos 10, por exemplo. Dependendo quando ocorre essa contemplação, a parcela para você utilizar o crédito integral fica pesada, tá? Daí o cliente tem a opção de analisar. Paulinho, mas ficou pesado agora fazer esse rateio, a parcela fica muito alta, eu não vou ter como comportar o crédito de 100 mil com uma parcela dessas. Qual é a solução? É continuar com a meia parcela, pegando o meio crédito. É uma opção que o cliente tem. Porém, se o cliente precisava de 100 mil, né, para ele de nada vai adiantar um crédito menor que 100 mil. Então, essa observação é sempre interessante o cliente fazer, tá? Outra desvantagem da meia parcela são em grupos muito novos, tá? São grupos muito recentes, grupos que recém foram lançados. Porque a meia parcela, automaticamente, ela inviabiliza que o saldo do grupo seja, como posso dizer, seja gordo. Vamos falar de uma forma mais prática. Quando paga meia parcela, tem menos dinheiro entrando nesse caixa. Se menos dinheiro entra nesse caixa, acontecem menos contemplações, menor o número de contemplação. É claro que a empresa que lança a meia parcela, ela se programa, ela tem uma programação, né? Principalmente nos 10 primeiros meses de um grupo novo, ela já se programa para que aconteça um número menor de contemplações para que o caixa do grupo seja informado, tá? Porém, fica aí essa desvantagem para um cliente que quer uma contemplação mais rápida, que quer um grupo mais saudável, enfim. Muitas vezes, não é em todos os casos, mas muitas vezes, o fato do grupo ter a meia parcela e de 95% do grupo pagar somente a meia parcela, interfere no caixa desse grupo, o que interfere no número de contemplações. Certo? Então, dúvidas, como eu falei, podem nos questionar, podem mandar comentários. Vamos falar agora das desistências, de como funciona a desistência. Um cliente, quando vai desistir, geralmente tem essa dúvida de como funciona para pegar os valores de volta, tá? Quando o cliente questiona isso, quando o cliente faz esse questionamento, na consultoria, ele já vai consciente no momento da desistência, sabendo o que acontece. Mas geralmente é um assunto que passa batido pelo seguinte fato. Quando tu está fazendo o investimento, no momento que tu está fazendo esse investimento, tu está fazendo, a tua intenção não é desistir, né? A intenção do cliente não é desistir e nem o vendedor pensa que o cliente queira desistir, né? A intenção é que esse cliente faça o investimento e siga com o investimento até o momento da aquisição do bem, tá? Então essa é a ideia tanto do cliente como do vendedor. Então o cliente acaba não perguntando e o vendedor acaba não falando desse detalhe, tá? O que é importante a gente colocar no momento dessa desistência, que o cliente não contemplou o consórcio,
passou muito tempo, adquiriu de uma outra forma e quer desistir do consórcio, tá? Hoje, a lei do consórcio, ela dita uma regra para todas as administradoras, tá? E dentro dessa regra principal, que é a lei do consórcio, tem algumas variáveis de administradora para administradora, mas isso que eu vou dizer agora tem em todas, tá? Quando o cliente desiste do consórcio, primeiramente ele não pega todos os valores de forma imediata, tá? Ele vai participar de um sorteio entre os desistentes, geralmente esse sorteio acontece pela Loteria Federal, e quando ele for sorteado nesse grupo de desistentes, ele vai receber parte dos valores de volta. Cada administradora trabalha com porcentagens diferentes, tá? Toda administradora tem uma porcentagem. Tem administradoras que cobram 10% de multa, tem administradoras que cobram 15, 20, e depende muito de cada administradora e do formato de cada administradora. Na HS Consórcios, para viabilizar o sistema meia parcela, para viabilizar todas as facilidades que a HS Consórcio oferece para o cliente, a multa contratual na desistência é de 35% sobre o fundo comum, tá? Então, o que acontece? Todo cliente que desiste em qualquer administradora não vai receber de volta a taxa administrativa, certo? Em qualquer administradora. E todo cliente em qualquer administradora vai pagar uma multa contratual sobre o fundo comum pago do valor do crédito que fez, tá? Então, ela vai pagar uma multa contratual por estar encerrando o contrato antes do prazo. Isso é para todas as administradoras. O que vai mudar de administradora para administradora é o percentual dessa multa, certo? Vou falar um pouquinho da burocracia. Existe muito anúncio, né, de consórcio sem juros, facilidade, sem burocracia. E a gente tem que, na verdade, analisar, tá, esse tipo de anúncio. Por quê? Porque o consórcio tem sim burocracia, tá? No momento da adesão do consórcio, digamos que essa burocracia é simples. Você precisa fornecer seus dados e assinar um contrato. Poucas vezes vão precisar pegar alguma documentação sua, tá? Então, realmente, no momento que você faz o consórcio, a burocracia é simples, porque se trata de passar dados e assinar um documento, certo? Porém, no momento da contemplação, no momento que você vai utilizar o crédito, você está adquirindo um crédito. Você vai pegar, você pagou R$5.000 a parcela e contemplou, e você vai pagar 95 mil ainda com a administradora de um crédito de 100 mil. Automaticamente você está pegando um valor que não é seu, é um empréstimo, é um crédito, é algo que você vai ter que comprovar renda, né? Algo que você vai ter que comprovar capacidade de pagamento. Então, no momento que acontece a contemplação, como qualquer outra forma de crédito que você vá conferir no mercado, existe sim uma burocracia. 3 vezes o valor da parcela, o cliente não pode ter restrição e estar na atividade trabalhando pelo menos 6 meses. Esse é o arroz com feijão das administradoras. O que muda, por exemplo, na HS Consórcio, as facilidades que essa empresa fornece, é que você não vai ter análise de score, tá? O que muitas administradoras têm, análise de score, na HS Consórcios não tem. E se você tiver alguma restrição e ainda assim quiser comprar um imóvel ou um veículo no seu nome, você pode comprar, mesmo tendo restrição, apresentando um avalista que tenha capacidade de pagamento. Então, muitas administradoras não dão essa opção e nenhum financiamento dá essa opção, principalmente a uma taxa tão baixa, 0,2 ao mês, 0,15 ao mês, tá? Então, essa é a vantagem da administradora. Porém, existe sim um processo burocrático, existe sim uma comprovação de renda. Para adquirir um imóvel é alienação fiduciária, para adquirir um veículo é alienação fiduciária. Ou seja, o processo em si é muito similar da aquisição de um imóvel, por exemplo, é muito similar ao financiamento, tá? O processo em si da aquisição de um veículo também é similar ao de um financiamento, tá? Tem algumas vantagens e algumas desvantagens, mas é bem próximo, tá? Então, essas são as principais informações que a gente passou hoje para vocês analisarem. Esse vídeo ele vai ficar, essa live vai ficar na página, tem todas as nossas páginas, para quem quiser acompanhar depois, para quem quiser conferir depois e que tiver alguma dúvida que queira nos questionar, tá bom? Então, conforme vocês forem mandando as dúvidas de vocês,
a gente vai elaborar outras lives, certo? Vai elaborar outras lives e esclarecer mais sobre o sistema de consórcios, tá bom? Fica essa live para vocês, a gente vai passar esse link principalmente para os nossos clientes, que é um link, como eu falei, de pós-venda, um link que tira dúvidas, e a gente conta com vocês para tirar mais dúvidas ainda. Um abraço e até mais!